A internet é definitivamente um lugar maravilhoso, onde você pode tanto cultivar experiências que são pura alegria, como ficar meia hora assistindo TikToks de brain rot no seu celular, como também até certos cantos obscuros da internet para descobrir que existem comunidades de pessoas que gostam de compartilhar o quão sujo os quartos deles são, a ponto de que um deles fez a montanha hentai. A gente vai elaborar isso, mas tá longe de ser qualquer coisa agradável. Exatamente, rapaziada. Hoje a gente vai falar do incidente do Neckbeard Nest, ou o ninho dos Neckbeards. Que hoje em dia essa parada adotou uma personalidade um pouco mais positiva e limpinha, mas a gente vai falar das origens, da época que saiu lá do 4chan, há mais de 11 anos atrás, onde a rapaziada gostava de compartilhar os seus quartos num estado deplorável, simplesmente porque eles estavam indo bem mal na vida. E aí eles postavam lá pra ver quem tava indo pior. O 4chan é um lugar esquisito, mas pros olhos mais atentos, vocês repararam que eu coloquei incidente no título, né? Então é claro que a gente vai de quartos bem nojentos pra uma pessoa mumificada por ter sido esquecida 2 anos na sua casa num estado nada legal. Pois é. Eu acho que eu deveria ter ficado assistindo Brain Rot mesmo, seria melhor pra mim. Mas então, vamos mergulhar em mais uma história horrível e repulsiva da internet. Ó, já vou avisando, hein? Se estiver almoçando, para. Primeiramente, a gente tem que explicar o que exatamente é um neckbeard, que por mais que esse seja um termo muito popular na gringa e até certo ponto popular aqui, ainda assim é bom esclarecer. Neckbeard não passa de uma ofensa pra pessoas que não seguem muito bem as normas sociais, às vezes estão muito atrelados a alguma subcultura como jogos, animes, e amam deixar bem claro pra todo mundo que eles gostam desse tipo de coisa, e o nome neckbeard, ou barba no pescoço, vem exatamente deles não terem muito cuidado com a aparência e deixar aquela barba crescer aqui embaixo, enquanto o resto não acompanha, e fica aquele bagulho que é bem específico, tá? É bem neckbeard, você vai ver e se reconhece. Acho que um exemplo que tá fresco na cabeça de vocês, porque eu fiz um vídeo sobre esse maluco recente, é o Dr. Witness. Ele é muito chamado e visto por várias pessoas como um neckbeard. E o neckbeard Nest, ou ninho do Neckbeard, é mais uma das coisas que se originou do 4chan, como muitas que estão aí por internet afora. Elas consistiam de threads onde as pessoas mostravam seus setups completamente nojentos. E não, isso não é a mesma coisa que os hoarders, porque os hoarders eles acumulam por ter uma impulsão, tá ligado? É um problema mesmo que os caras têm, que eles querem juntar o máximo de coisa e não conseguem se desapegar. Nesse caso aqui, se a gente fosse traçar algum problema psicológico, seria mais depressão. A pessoa só não se importa, ela não tá nem aí, então ela vai acumulando um monte de tralha e foda-se. E graças à internet arquivar as coisas, a gente tem uns desses setups lá de 11, 12 anos atrás pra vocês poderem dar uma olhada melhor. O nosso primeiro exemplo, o cara, ele tem limpo o que precisa tá limpo, tá certo? Os CDs dele, o monitor, ventiladorzinho ali e lugar pra colocar a perna, não interessa, né? Até porque dá pra ver muito bem que ele fica deitado enquanto ele mexe no PC. E olha, você pode falar o que quiser, amigão, que é repulsivo, que não sei o que. Esta é uma pilha respeitosa de lixo, viado. Olha o tanto de KFC ou Wendy que tem aqui em cima, até a parede tá gordurosa, mano. É bom que essa porta aqui não tem mais uso, né? Nesse caso ele tá fazendo esse bagulho na sala dele. Puta que pariu, viado. Aqui nós temos um claro exemplo de alguém que tinha problemas com cerveja, né? Dada a quantidade de caixinhas, que tecnicamente acaba sendo mais limpo do que o outro, porque não tem muita comida espalhada e as latinhas não vão juntar insetos, que calma, tá calma. Eu poupei vocês das que tem insetinhos. A gente não precisa ver isso, né? A imaginação já é poderosa o bastante. Vou fazer esse favor pro almoço de vocês. E além da qualidade da foto, né, outra coisa que prova pra gente que esta é uma imagem bem antiga, são os computadores, os monitores, as CPUs que ainda tinham espaço pra você colocar CD, que atestam o tempo dessas imagens, o que é bem curioso de se parar pra pensar. A internet, ela demorou um pouco pra engatar aqui no Brasil, né, com PCs e parará, mas lá na gringa, mesmo nos primórdios da internet, ainda não tinham pessoas que elas ficavam cronicamente online, em fóruns, muitos deles chans nessa época, e olha, é triste, é triste. Este daqui deve ter um cheirinho legal, hein? Se bobear que ele tá até com o 4chan ou o Reddit aqui. Que o Reddit das antigas, ele é a mesma coisa que o 4chan. Como é que este desgraçado digita nesse teclado? Tem mais cinza do que teclado aqui, mano. E eu irei me abster de falar sobre essas garrafas aqui no fundo. A única coisa que eu vou falar pra vocês é que é suco de abacaxi, mano. Suco de abacaxi. Mas no Xbox 360 você não vê uma bituca de cigarro em cima, né? Tô sabendo. E pra finalizar os nossos exemplos, antes da gente entrar nas
paradas interessantes de verdade, a gente tem esse último quarto aqui de um amante da Coca-Cola, o que eu acho incrível, porque eu odeio Coca-Cola. Tipo, eu realmente não gosto de Coca, mano, não gosto, eu sou o homem Pepsi Twist. Nessa imagem a gente pode atestar que a gente tem um gamer de verdade sendo mostrado aqui, porque tem a copiazinha original de Final Fantasy X pro PS2, eu não vou esquecer essa capa tão fácil, tá, amigão? Eu gosto do Final Fantasy X. Foi um dos poucos que eu joguei, na verdade. Microfone, o maluco tava aqui metendo aquele setup épico de 2 monitores tubão, inacreditável, à frente do seu tempo, eu diria. Eu só reparei na edição do vídeo, mas essa porra desse monitor tá sem tela. E aquele resto de macarrão que me surpreende que alguém ainda tenha o culhão de comer num ambiente desse, mas... Hoje em dia, essa parada do Neckbeard Nest foi pro Reddit, só que é uma versão muito mais tranquilinha, tá ligado? As pessoas mostram quartos, muitas vezes, moderadamente desarrumados, ainda assim, né, tem o que melhorar aqui, mas o pessoal ali gosta de dar uma ajuda e pá, é uma parada mais tipo, não, você consegue sair dessa. Na época do 4chan não era nada disso, amigão. Lá era caos puro. Isso daqui é fichinha, tá? Porque a gente não tem a descrição do cheiro, de como é, ou quiçá parece tão sujo quanto o próximo exemplo, que esse tem até lore pra gente cobrir. Eu estou coletando garrafas vazias e garrafas de mijo. Sempre que eu também termino de me divertir comigo mesmo, para hentai, eu salvo na minha coleção de guardanapos gozados e jogo na minha torre de goza, que é a montanha hentai, como eu gosto de chamar. Tom Hanks inocentemente pensou que estava atuando como um homem louco no filme Náufrago por estar falando com uma bola de vôlei cujo qual ele nomeou Wilson. Mal sabia ele os níveis da loucura que o ser humano consegue chegar. Só que a minha família jamais deveria ver isso. Eles olharam pra mim como se eu tivesse algum tipo de doença mental depois que eles viram meu quarto. E eu tô me sentindo mal pra caralho agora. Eu sinto que eu não consigo nem olhar eles nos olhos agora, depois deles saberem o quanto de um fracassado o filho dele é. E eu sei que vocês estão morrendo de vontade de ver esse quarto, então aqui está, rapaziada. Em toda a sua glória, e no canto esquerdo nós podemos ver a montanha hentai. Meu Deus do céu. Só que aqui entra uma questão bem importante pra esse tipo de historinha, né? O quão real isso é, o quão fake isso pode ser. E olha, se você me acompanha e vê os vídeos de incidente que eu postei há um bom tempo atrás, você sabe que a gente já viu coisa pior. Isso daqui não é nada. Então é verdade, tá, amigão? Eu vou cravar que isto é verdade. Não só o apoio visual oferece todas as provas que a gente deveria saber, como realmente, no 4chan, tem muito desse tipo de pessoa aqui, amigão. É de fuder. Só que algumas questões que isso levanta pra mim é... Como que o cara consegue dormir nesse quarto? Como ele consegue viver ali? Como é que é o cheiro? Como é que os pais dele nunca viram isso antes? E aí, várias pessoas nesse post do 4chan começaram a fazer exatamente essas perguntas e o cara respondeu. Eu vou dar um exemplo. Muitos anos atrás, uma mina veio aqui na minha casa e ela acidentalmente bebeu uma das minhas garrafas de mijo pensando que era chá. Nossa, mãe do céu. Ela ficou extremamente irritada e enojada, quem diria? Mas eu só dei uma risadinha e perguntei pra ela qual que era o gosto do meu mijo. Eu não mostrei nenhuma gota de fraqueza. Eu agi como se aquilo fosse completamente normal pra mim. Eu tinha garrafas de mijo na minha mesa. E aí, vai fazer o quê? Não é possível. Ela deu uma risadinha falando que bebeu e automaticamente se jogou em mim. Já isso daqui eu posso atestar que isso aconteceu na cabeça dele, tá? Deve ter sido a lore de algum hentai que ele tava vendo, porque, não, isso daí não aconteceu nem fudendo. A gente acabou terminando pouco tempo depois, ela não era muito interessante, e eu conseguia dizer. Era por isso que eu nem tava tão assustado com o que poderia acontecer, e já tinha praticamente acabado pra mim. Mas isso me deu a coragem pra ter uma energia shed e não dar uma foda. Olha, o Shed tinha outro significado lá em 2020, hein? É sobre como você lida com as coisas. Seja orgulhoso, não dê uma foda, se levante entre a fraqueza dos normes. Só que ainda assim, o 4chan não tinha acreditado muito nessa história e pediu pra ele mandar uma foto com timestamp. Isso é um bagulho bem normal de acontecer por lá quando eles estão na dúvida da realidade da coisa, que é você pegar e digitar o número, se eu não me engano, do post que você criou, que é um número sempre aleatório. E cá estamos com o glorioso timestamp cravado na montanha hentai. Vamos tirar essa imagem da tela, né? Vamos tirar. Porém, por mais nojenta que essa história possa ser, ela não se compara com uma das mais chocantes que surgiu dessas trends do Neckbeard Room, que tecnicamente não se categoriza nisso, mas ela surgiu de uma dessas threads, de um vídeo que agora tá perdido com o tempo, e simplesmente prints existem, mas
prints são o suficiente pra confirmar que isso realmente é verdade. Quando dois jovens adolescentes do Michigan decidem se juntar pra tomar umazinhas ali durante o dia, eles acabam se encontrando no tópico da casa abandonada localizada no final da rua. Essa casa, que aparentava vazia por 2 anos, precisava ser explorada. Então esses dois adolescentes colocaram na cabeça deles que eles teriam que ser aqueles para fazer o trabalho. E como há força nos números, os adolescentes decidiram convidar 2 outros amigos para se juntar nessa missão. Os 4 amigos então conseguiram entrar na casa quebrando uma janela do porão, e no mesmo momento eles foram agraciados com um cheiro horroroso. Eles pensavam que o cheiro era por conta dos inúmeros sacos de lixo que tinham ali no porão. Então eles decidiram subir as escadas, só que o que eles acabaram encontrando era que aquele odor pertencia ao corpo em decomposição do proprietário, que ele estava ali esperando por ser encontrado por mais de 2 anos. E esta é a imagem, obviamente censurada, do proprietário que eu peguei aí online, porque não dá pra mostrar, rapaziada. E esses moleque aí, eles são uns malucos, porque eles tiraram múltiplas fotos. E isso era um vídeo, só que infelizmente o vídeo desapareceu. Porém, só dos prints que eu mostrei pra vocês, já dava pra ver que a casa estava num estado deplorável. E o pior de tudo é que esse cara não era um neckbeard. Essa é uma história bem triste, na verdade. Já que do lado dele tinha um caderninho com anotações, que elas diziam coisas como rabiscos incompreensíveis de alguém que mal conseguia segurar uma caneta, mas neles a gente podia ver que 2 pedaços de galinha, 4 cervejas, 1 Mountain Dew, hambúrguer, sopa, muito doente, gripe, 4 latinhas, doente demais, gripe. E isso foi ao decorrer de vários dias. Nos comentários desse post do Reddit, algumas pessoas apontaram que isso não é só um caderno de anotações. Isso daí aparentemente é uma agenda de pessoas alcoólatras que estão tentando controlar ali os hábitos, e elas escrevem pra ter certeza do que tá rolando. E outro comentário apontou pra essas anotações falando que ele tava com gripe, doente demais, não conseguia comer, como problemas do alcoolismo. O que interessa é que uma pessoa foi encontrada mumificada nesse estado e acabou fazendo parte dos Neckbeard Nests. Mesmo que essa seja uma história apenas triste e horrorosa, ainda assim acabou acontecendo na internet e se tornou mais um caso bizarro que nasceu da internet. Mas bom, rapaziada, espero que vocês tenham curtido, ou odiado, ou se enojado, eu não sei. O que vocês sentem nesses vídeos aqui? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse conteúdão aqui épico. Eu tô relutante nesse. Mais incidentes irão aparecer, mas eu tenho que fazer isso com um certo espaço de tempo pro YouTube não ficar na minha cola. Mas não se preocupa que eles irão voltar entre outros quadros aí do canal, tá? Vou deixar no ar por enquanto. Mas, bom, por hoje eu vou ficando por aqui. Só que não sem deixar a mensagem final do vídeo, que é: eu irei admitir pra vocês que eu tô bem viciado em Palworld, tá? Eu não consigo parar de pensar em Palworld.